Olá pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Eu espero que estejam todos bem, estejam se cuidando. Eu sou Cleiton Oliveira e eu ajudo você a estruturar e organizar o seu negócio a fim de alcançar aumento no seu faturamento. Então eu ajudo você a organizar e estruturar o seu negócio para alcançar o aumento de faturamento. E seja muito bem-vindo. Você que está chegando pela primeira vez, você que já nos acompanha, mais uma vez, uma grande satisfação, um grande orgulho, um grande prazer, para mim é um privilégio poder estar falando com vocês. E o nosso vídeo hoje, nosso conteúdo, é sobre, veio assim bem aleatório, né? Olha só como é que nasceu esse vídeo de hoje. Eu vou falar hoje sobre os 4 principais desafios, dá uma pincelada aqui, né? Sobre os 4 principais desafios do empresário, do microempreendedor. Então, o que eu fiz? Eu criei uma pesquisa nas minhas redes sociais, né? E perguntei, qual é o maior desafio do seu negócio? Qual é o maior desafio na sua empresa, no seu negócio? Eu coloquei 4 opções. Então, a opção número 1, a gestão de pessoas. Opção número 1, gestão de pessoas. Segunda, planejamento do negócio. Terceira, aumentar o faturamento. E quarto, gerenciamento financeiro. 4 opções. Gente, e para minha surpresa, assim, foi bem equilibrado mesmo o resultado, assim, nesses 4 desafios, né? Gestão de pessoas, planejamento do negócio, aumentar o faturamento e gerenciamento financeiro. Eu falei, poxa vida, deu bem equilibrado o resultado. Eu falei, tá aí, uma boa ideia, uma boa sacada a gente falar sobre esses 4 desafios, né? Então foi daí que surgiu a nossa ideia desse vídeo de hoje. Primeiro que eu quero deixar assim claro, né, para quem está nos acompanhando aqui, para quem é a minha mensagem, com quem eu mais quero hoje falar, né? Com você, empreendedor, microempresário, você que é dono de empresa, que é um excelente profissional. E por ser um excelente profissional, surgiu em você esse sonho, esse desejo, essa busca de ter a sua própria empresa. Você hoje está aí no seu próprio negócio. Mas quando a gente abre um negócio, quando a gente abre uma empresa, a gente percebe que não é só ser um excelente profissional para a coisa funcionar. Não. Existem outros desafios, outras áreas, outras situações da empresa que precisam ir sendo trabalhadas e que talvez você não conhecia e que você sente então a falta, sente a necessidade de crescer nessas outras áreas. Por isso eu me coloco aí à disposição. Esse é o meu chamado, esse é o meu objetivo. Falar com empresários, falar com pessoas a respeito de estruturar, organizar, dar um padrão para o teu negócio para que você cresça. Cresça o quê? O teu faturamento. Se você crescer o teu faturamento, vai aumentar o teu lucro. Aumentar o teu lucro, você vai poder realizar os teus sonhos, você vai poder satisfazer o seu desejo, para satisfazer os sonhos da sua família, ter uma vida muito melhor, muito mais feliz. Não é isso? Então é isso que eu busco fazer como meu trabalho, como minha missão. E falando então sobre esses desafios, o primeiro deles que eu queria comentar com você hoje é sobre a gestão de pessoas. E a gente ouve muito falar, né? Sobre a gestão de pessoas. O que a gente mais ouve falar? Como está difícil mão de obra, como é difícil lidar com colaboradores, como é difícil lidar com equipe, como é difícil lidar com os trabalhadores, né? E a primeira coisa que eu posso dizer é que é completamente normal você pensar isso e falar isso. Por quê? Para tudo que a gente vai fazer, gente, existe o modo certo e o modo errado. Tá? O modo certo e o modo errado. E na maioria das vezes, nós estamos fazendo, principalmente com relação à gestão de pessoas, nós estamos fazendo o quê? Do modo errado. Qual que é o modo errado? É você querer impor a tua vontade, impor as tuas ordens, impor as tuas verdades. É você querer obrigar a pessoa a fazer daquela forma, daquela determinada forma, porque você é o dono da empresa, então você quer impor aquilo. E aí, o que acontece? Você não percebe, mas quando você exerce essa energia da imposição, automaticamente, inconscientemente, do outro lado, você está dando
àquela pessoa, e você nem percebe isso, se você está numa, vamos dizer assim, numa energia de impor, de forçar, de obrigar a pessoa a aceitar a tua verdade daquela forma, automaticamente, inconscientemente, o que está gerando na outra pessoa? A energia da defesa. Se você está atacando, o que a pessoa vai fazer? Ela vai se defender. E então ela se bloqueia, ela se fecha, isso mentalmente também, e ela não entende, ela está se defendendo, então ela se fecha. Se ela se fecha, ela está deixando de ouvir e de entender o que está passando. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem esse tipo de comportamento. Quer fazer, passar dessa forma as ordens, as diretrizes, a, a, a direção. Porque a gente não tem essa habilidade. A gente não, normalmente o ensino convencional, a escola convencional, até mesmo faculdade, cursos superiores, não ensinam, pouquíssimos, não vou falar que são todos, mas pouquíssimos ensinam o quê? A lidar com pessoas, gestão de pessoas. Quase não existe. Então, como é que você vai lidar com as pessoas? Você vai lidar com elas agindo de que forma? Porque você viu alguém fazer, porque você experimentou alguém fazer com você, ou porque alguém disse como deve ser feito. Entende? Então você não tem uma noção, você não tem uma direção, você não tem um estudo, você não tem um trabalho em cima de gestão de pessoas, e você vai fazer isso aleatoriamente. Seja de uma experiência que você já teve, seja por algo que você ouviu, ou alguém que deu um conselho. Então, como nós não temos essa estrutura, a gente vai por tentativa e acerto, tentativa e erro. Então esse é o modo errado. E qual é o modo certo? Poxa, eu não quero aqui cravar para você, né? Ah, esse é o modo certo, esse é o único modo. Como muitas pessoas, né? Eu acho engraçado, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente trabalha com pessoas, aí vem alguém e fala, né, na internet, parece na internet, fala, não, esse é o jeito, é assim que você tem que fazer, como se só existisse um tipo. Né? Um tipo, uma forma, uma maneira de ser. Não, existem vários tipos. Então, eu não estou aqui para dizer para você que só existe uma maneira, mas uma das formas que você pode fazer para melhorar isso é o diálogo, é conversar. Aí você fala assim, mas Cleiton, eu já conversei, o que eu faço agora? Converse de novo. E depois que eu conversar de novo, conversa outra vez. Depois que eu conversar de novo, conversar outra vez, o que eu faço? Conversa de novo, conversa outra vez. É assim. Gente, o ser humano vai fazer coisas de ser humano. O ser humano é assim. O ser humano ele vai fazer coisas de ser humano. E é assim, a gente sabe, não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente está no nosso melhor. Então, vão haver diferenças de comportamento de um dia para o outro, vão haver diferenças de comportamento de uma semana para outra, e isso é totalmente normal. E o que a gente tem que fazer? Entender isso, compreender, conversar, dialogar, trazer, entender por que a pessoa está agindo daquela forma, ter técnicas, maneiras de acionar aquela pessoa para que ela tenha um desempenho melhor. Então, a gestão de pessoas, gente, ela precisa ser treinada e feita todos os dias. Tá? Então, a gente não pode, na questão da liderança, na questão de gerir, direcionar a equipe, a gente não pode mais agir somente sobre instinto, sabe? Só porque alguém ouviu, só porque alguém falou, porque você ouviu falar. E só para você ter uma ideia, né? Sobre gestão de pessoas, você vai perceber o teu próprio comportamento, e eu sempre falo isso para as pessoas. Temos dois funcionários, um que eu simpatizo e outro que eu não simpatizo. Aí aquele que você simpatiza, ele chega a 8h10. Mas você simpatiza com ele, chega a 8h10, era para chegar às 8, mas chegou a 8h10. Você fala, ah não, tudo bem, 10 minutos, tudo bem. E aquele que não simpatiza, ele chega a 8h10, o que você fala? Qual é o teu comportamento? Nossa, 10 minutos atrasado. Por quê? Porque isso tem a ver com o quê? Com as tuas emoções. Com o que eu simpatizo. Se eu simpatizo, minha emoção é positiva para com aquela pessoa, eu tenho a minha tendência de
aceitar aquele atraso de 10 minutos. Mas se é uma pessoa, e a minha emoção com ela é negativa, uma pessoa que eu não simpatizo tanto e ela já me causou alguns problemas, aqueles 10 minutos, eles não são 10 minutos, eles são 40, uma hora. Então você percebe que a nossa atitude ela é diferente com as pessoas que nós simpatizamos e com as que nós não simpatizamos. E não deve ser assim. Nós devemos lidar e agir e direcionar as pessoas da mesma forma. 10 minutos é um atraso para um ou para outro, é igual. Tá? O que eu posso dizer com relação à gestão de pessoas para melhorar isso? Procure estudar, procure conhecer sobre pessoas e seus comportamentos. Quando eu falo aqui estudar, gente, estou falando para você ir para uma faculdade, você se formar como psicólogo, se formar como terapeuta, como psiquiatra. Não é isso. Se você puder tiver essa oportunidade, faça isso. Mas não é isso que eu estou falando. Existem muitos bons conteúdos na internet, existem muitos bons livros que você pode utilizar para aprender a lidar com pessoas, para ter uma capacidade, né, para ter uma musculatura maior para lidar com pessoas. Tá? E aprenda também, busque aprender sobre perfis comportamentais. Você conhece perfis comportamentais? Existem várias formas, né? Mas o mais conhecido é a análise comportamental DISC, né? Então tem o dominante, o influente, especificidade e conformidade. São 4. Então são quatro perfis diferentes, quatro temperamentos diferentes, 4 comportamentos diferentes, 4 formas de ver o mundo diferente. Então você percebe, se eu usar só uma forma de ensinar, só uma forma de falar, só uma forma de me comunicar, só uma forma de me expressar, só uma forma de direcionar a equipe, eu posso estar falando somente com um perfil dos 4 que existem, 25%. E os outros 75%? Então, quando eu aprendo sobre o comportamento de pessoas, quando eu aprendo sobre perfis comportamentais, eu vou aprender o quê? Que existem 4 perfis, no mínimo 4 perfis diferentes, e que a minha linguagem e a minha comunicação, ela precisa ser, sim, direcionada para esses perfis. Tá? Então, isso a gente aprende. Então, gestão de pessoas é isso, gente. É persistência, muito amor no coração, muita paciência e muito estudo também. Muito estudo. Você vai conseguir desenvolver melhor, né, nessa parte de comportamento, essa parte de gestão. Porque quando a gente conhece o perfil do outro, quando a gente conhece os pontos fortes do outro, quando a gente conhece os pontos de melhoria do outro, fica melhor. Não vai ficar fácil, mas fica mais fácil lidar com as pessoas, fica mais fácil compreender e se colocar no lugar dela, né? Ter a empatia de se colocar no lugar da pessoa, de entender um pouco mais e qual é a forma melhor, que vai funcionar melhor para com aquela pessoa, para com aquela equipe. Tá? Então, primeiro desafio, gestão de pessoas. Procure estudar, procure conhecer os perfis comportamentais, procure ler e adquirir bons conteúdos sobre comportamento de pessoas. Tá? E você vai conseguir gerenciar melhor os teus trabalhadores, os teus funcionários, a tua equipe colaborativa. Tá? O segundo tópico é planejamento de negócio. Qual é a maior dor, maior dificuldade daquele empresário, daquele dono de negócio que não planeja o seu negócio? Ele sente-se como o tempo todo ele está trabalhando somente pelas urgências. Ele não faz aquilo que ele gostaria de estar fazendo, ele faz aquilo que é urgente. Estão me chamando para apagar um incêndio. Né? É o dono do negócio, bombeiro. Vive com o extintor na mão apagando incêndio. Está pegando fogo aqui, chama lá o dono da empresa. Está pegando fogo ali, chama o dono da empresa. Então você fica muito tempo no operacional, fica muito tempo ajudando a equipe, fica muito tempo dentro de tarefas que
não vou dizer simples, não existe tarefa que não é importante, não existe tarefa que é simples, não existe tarefa que é descartável, mas são tarefas que você não precisaria estar fazendo. Você poderia ter alguém para fazer. E aí, como você está sempre fazendo, você está sempre ali executando, você deixa então de trabalhar no estratégico, de trabalhar uma forma melhor de planejar o seu negócio. Então, muitas vezes, a falta de planejamento, a falta de ter, de criar um objetivo, um plano para o seu negócio, é justamente por você passar muito tempo fazendo, executando tarefas que já não era mais para você estar fazendo. Tá? Então, planejamento de negócio, algumas perguntas precisam ser feitas antes de se fazer um planejamento de negócio. A primeira é, você sabe realmente como está o seu negócio hoje? Quer dizer, ontem estava falando com essa cliente, com essa amiga, e ela falou assim, esse mês está fraco, esse mês não está muito bom. Eu falei, tá, esse mês não está bom, esse mês está fraco, comparado com qual? Ela olhou assim, tá comparando com qual? Porque se você está dizendo que ele não está bom, você tem que ter um parâmetro. Eu falei, como foi o seu último mês de faturamento? Ela ficou assim, não, eu fiz o fechamento. Eu falei, tá, você fez o fechamento, mas você tem uma média nos últimos 3 meses? E nesse mesmo mês, né, nós estamos aqui, estou gravando isso aqui no mês de outubro, então o mês de setembro. O mês de setembro dos seus últimos 3 anos, qual foi? Não, eu não faço isso. Então como é que você diz que não está bom? Por quê? Porque não há planejamento, não há informações suficientes, não se criam informações suficientes para definir o que está indo bem e o que não está indo. Vai somente no feeling, vai somente no emocional. E o problema disso é, primeiro, você pode estar criando uma carga, uma energia negativa em você mesmo, na sua equipe, no seu negócio, e às vezes aquilo nem ser verdade. Existem os negócios que são sazonais, então, numa determinada época do ano, eles bombam, vendem mais, e existe a época do ano que eles vendem mais. Eu preciso conhecer esse período sazonal. Se eu não estou vivendo um período desse, um período de baixa, estou vivendo um período de baixa, e eu tenho consciência disso, eu tenho números, eu tenho informação, eu não vou ficar desesperado. Eu sei que esse é um período de baixa. Você entende isso? Então, o planejamento de negócio vai desde aí. Tá? Você consegue, então, definir como está o seu negócio hoje? Está muito bom ou não está tão bom, mas baseado em quê? Qual informação você tem, você pode apresentar para dizer que ele não está muito bom. Tá? Outra coisa, como eu estou hoje e como eu quero estar. Como você quer estar com o seu negócio? Nível de lucro, faturamento, tamanho da empresa, número de clientes, número de funcionários. Como você quer estar daqui 6 meses? Tem noção disso? Já parou para pensar nisso? Você está só correndo para terminar o mês, pagar as contas e está tudo certo. Não. Que tamanho de empresa, que tamanho de negócio eu quero ter daqui 6 meses? Qual o tamanho do negócio eu quero ter? Isso é planejamento. Qual o tamanho do meu negócio será daqui a 1 ano? Em 5 anos, qual será o tamanho do meu negócio? Tudo isso é planejamento. Porque se eu sei para onde eu vou, eu posso definir o mapa. Você está numa jornada. Você está numa jornada. Você tem o seu negócio. Você tem a sua empresa. Você está numa jornada. Mas para onde está indo? Você entraria num ônibus só porque o ônibus é bonito, mas você não sabe para onde vai? Você entraria num avião só por entrar num avião, mas sem saber qual é o destino? A empresa, o negócio também não pode ser um avião, um ônibus que você embarca nele e não sabe para onde está indo. Você tem que ter um planejamento. Onde eu quero estar daqui a 6 meses? Qual o tamanho do meu negócio daqui a 1 ano? Qual o tamanho do meu negócio daqui 5 anos? Quando você escreve isso, você tem clareza. Você tem clareza dessa informação. E aí você pode trabalhar ela de uma forma melhor. Tá?
Porque quando eu sei o que eu quero para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, eu sei que algumas tarefas, algumas atitudes, algumas mudanças eu vou precisar gerar para chegar nesse objetivo. É como numa rota. Eu vou daqui a uma cidade. Se a cidade é no norte, eu tenho que pegar a direção do norte. Não adianta eu pegar a direção do sul, porque eu vou ficar mais longe. Então eu tenho que pegar a direção do norte. E se tem algum desvio nessa estrada, a estrada está fechada, eu vou ter que pegar uma outra. E se eu fiz o planejamento de ir por determinado lugar e aquela estrada agora mudou, eu tenho uma nova estrada agora que vai para o mesmo lugar, mas estrada mais nova, pavimentada, a viagem é mais rápida. Então, você precisa ter essa noção, primeiramente, o que você quer, o que você está buscando, o que você deseja para o seu negócio, para a sua empresa. Depois, você começa, então, a traçar o plano imediato de ação. Quais são as próximas ações, quais são as próximas atitudes, quais são as mudanças que eu vou precisar gerar para poder chegar nesse nível de empresa daqui a 6 meses. Quais são as mudanças que eu vou precisar gerar para atingir esse nível de empresa para daqui a 1 ano. E para 5 anos, quais são as mudanças, não somente de ações, mas também de pensamento, de comportamento, para eu alcançar os objetivos dos quais eu estou buscando. Que estratégia você hoje está usando que não funciona mais, precisa ser abandonada? Tem coisas que você está fazendo que não está funcionando e você precisa ter a maturidade, o entendimento suficiente para dizer: isso não está funcionando, eu preciso parar. Eu preciso de uma nova estratégia. Que estratégia você está usando que está dando certo? Amplifica, potencializa isso para que seja melhor ainda. E que estratégia você está usando que você sabe que é boa, mas não está entregando o resultado suficiente? Faz o ajuste necessário para que essa estratégia que você sabe que é boa, mas que não está performando o suficiente para que ela venha performar. Isso é planejamento. Isso é planejar o seu negócio. Faz sentido para você ou não?